Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos do Banco Santander, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação SAMB11, que são as units do Santander, lá no início de 2013, você teria pagado quase R$15 por cada ação, sendo que nos 10 anos seguintes, ou seja, de 2013 até 2022, essa empresa pagou R$15,31 em dividendos por cada uma dessas units. Ou seja, apenas com os dividendos que essa empresa pagou, quase 103% do seu dinheiro investido teria retornado para o seu bolso. Sendo que, durante esses anos, se você tivesse reinvestido os dividendos comprando mais ações, o montante total de dividendos que você teria recebido teria sido ainda maior devido aos juros compostos. E aqui no meio da tela nós conseguimos ter uma noção de como foi essa distribuição de dividendos. Entre altas e baixas, principalmente baixas nos anos de crise, que foram 2016 e 2020, podemos ver uma clara tendência, ainda que não tão técnica, de alta nesses dividendos, ok? Bom, qual que foi o dividend yield histórico dessa companhia? Aqui eu gosto sempre de fazer uma comparação, porque se essa média é acima de 5%, a média histórica do dividend yield, eu considero que o mercado sempre precificou aquela companhia como uma boa pagadora de dividendos, ok? Ou seja, com múltiplos baixos o suficiente para que permitisse, de fato, essa distribuição, ou então deixou ela jogada, assim, defasada, enfim. O que acontece? Para explicar bem assim, vou dar uma resumida, o que é o dividend yield? É nada mais nada menos do que o total de dividendos distribuídos por aquela empresa por ação num ano específico, dividido pela cotação das suas ações. Ou seja, qual que é a relevância desses dividendos para o preço de mercado atual das ações e da empresa. Assim nós conseguimos ter uma noção desses dividendos que ela pagou. Primeiro ponto. De 2009 até 2022, ela pagou dividendos em todos os anos. Como nós podemos ver naquele gráfico, esses dividendos eles têm sim uma tendência de alta. Porém, o dividend yield histórico dela não foi assim tão alto, de 4,4%. E, em parte, nós vamos ver mais para frente, porque claramente o mercado precificava essa companhia como uma companhia com um alto grau, um alto potencial de crescimento, que de fato aconteceu. Mas será que daqui para frente o Santander vai continuar crescendo no mesmo ritmo que ele cresceu nesses últimos 10 anos? Não sabemos. Agora podemos ver melhor aqui a questão do lucro. Para o lucro líquido é basicamente as barras verdes. Como nós podemos ver, de 2014 até 2019 teve sim um aumento relevante desses lucros. De 2019 ali 2021 e agora 2022 teve uma leve queda, e a expectativa é que no curto prazo essa empresa ela ainda sofra um pouco com as condições adversas da economia brasileira. Afinal de contas, estamos passando por uma crise e o Banco Santander é um banco altamente exposto a crédito de pessoa física, ou seja, esse tipo de crédito, esse tipo de empréstimo que o banco faz, acaba tendo uma taxa maior de inadimplência, que é, né, quando as pessoas não pagam a sua dívida ou correm um risco muito grande de não pagar. Enfim, ele tem esse risco. Os lucros dele podem ficar de lado agora no ano de 2023, mas a expectativa é que para os próximos anos o lucro volte a crescer e com isso os dividendos também. Mas o princípio dessa tela aqui, sem enrolar mais, é basicamente mostrar se esses dividendos foram sustentáveis. E aqui eu gosto sempre de seguir uma regrinha de bolso. O payout é basicamente o quanto do lucro que a empresa teve, que ela está distribuindo para os seus acionistas. De uma maneira bem básica, eu costumo dizer que até 60% do payout acaba sendo sustentável, porque acaba sobrando uma quantidade bem relevante de lucro para que a empresa possa continuar reinvestindo e continuar crescendo. No caso do Banco Santander, é um ponto de atenção, porque
tem vários anos em que de fato ele paga abaixo dos 60. Mas temos alguns anos específicos que ele pagou acima disso. Não muito acima, ele não chegou a pagar 80, 90% de payout, então não é um risco tão grande assim, mas é um ponto de atenção. Olha, por exemplo, 2016 e 2017, ele pagou cerca de 70%. Se isso é sustentável, se o banco não via muitos potenciais de investimento com retornos atrativos naquela situação, ok, tranquilo. Se aquilo lá não ia prejudicar os planejamentos futuros do banco, ok. É sempre bom quando o payout está acima de 60%, é sempre bom fazer uma análise um pouco mais aprofundada. E, por fim, se o payout fosse acima de 100%, na maioria das vezes ele seria insustentável, porque a empresa está distribuindo mais dividendos do que o lucro que ela está gerando. Então não faria muito sentido. Conclusão, podemos chegar à conclusão de que sim, é sustentável, porque o Banco Santander estava distribuindo menos do que ele lucrava, mas é bom estudar um pouco mais a fundo para entender esses anos ali em que ele distribuiu um payout acima, ok? Será que corre algum risco de ser cortado? Aqui nesse caso, eu sempre trago a margem líquida. Por quê? Se a gente pegar a receita da empresa, que é o início lá de tudo que ela gera com a operação dela, e for descontando imposto, descontando funcionários, descontando custos não recorrentes, como no caso dos bancos, as provisões, que é uma reserva de caixa que ele faz para se proteger de inadimplência, seja da pessoa física ou seja de empresas, e vamos descontando todos os custos ali da empresa, o que sobra no final é o lucro líquido. Simples. E a margem líquida mostra para nós quanto que esse lucro líquido representa em relação àquela receita inicial. Ou seja, a cada 10 reais de receita, quanto disso que vira lucro líquido? Daí nós conseguimos ter uma noção com a margem líquida. Eu gosto de empresas que numa média tem uma margem líquida acima de 10%, porque quando a crise chegar, e eventualmente ela vai chegar, pode ser que aquela empresa tenha margens mais apertadas, seja por algum efeito não recorrente, seja por causa de algum prejuízo extras. Muitas coisas podem acontecer, mas o mais importante é que essa margem não fique negativa, ou seja, essa empresa passe a gerar prejuízos, porque simplesmente se ela gerar prejuízos, então ela não vai ter o que distribuir para seus acionistas, e simplesmente ela vai ter que cortar esses dividendos. E como nós podemos ver, no caso do Santander, ele passa até com um certo louvor por esse filtro. Porque de todo esse histórico aqui, desde 2008, teve apenas 2 anos em que ele teve a margem líquida abaixo de 10% e foi levemente abaixo ainda. 2014 e 2016 com 9,5%. Ou seja, bem tranquilo a margem histórica desse banco, e mesmo em 2022, com o banco já sofrendo um pouco desse efeito da alta da taxa de juros, ele ainda assim conseguiu manter uma margem líquida na casa de 12,5%. Por mais que a situação possa piorar, é improvável que a margem caia abaixo dos 10%. E para os próximos anos, é extremamente improvável que esse banco venha a gerar prejuízos e, portanto, corte os dividendos que ele distribui para os acionistas. Quando que ele costuma fazer anúncios de dividendos? O banco ele anuncia trimestralmente os seus dividendos. Então, acaba sendo nos meses de fevereiro, abril, julho e outubro. Sendo que, em dezembro, às vezes, ele anuncia algum JCP extra, algum pagamento extra ali para encerrar o ano com, digamos assim, um presentinho a mais para os seus acionistas e para distribuir o máximo ali que ele pode distribuir de JCP, já que tem uma limitação, né? Agora, qual que teria sido a sua rentabilidade nesses últimos 10 anos? Se a gente não considerar os dividendos, a rentabilidade já teria sido muito interessante, muito melhor do que várias outras empresas nessa mesma situação aqui. Mas é claro que temos que considerar que há 10 anos atrás, lá em 2013, o Banco Santander ele ainda é um banco um pouco desacreditado por outras pessoas. Naquela época ainda tinha muita desconfiança, porque vários bancos estrangeiros eles entravam aqui dentro do Brasil
E eles quebravam por causa que toda a burocracia, todo o sistema financeiro aqui dentro do Brasil é muito complexo para que os bancos de fora venham aqui e se instalem. São poucos os que conseguiam essa façanha. E com o passar dos anos, o Santander foi conseguindo se estabelecer aqui, foi conseguindo se tornar cada vez mais sólido e crescer. Com isso, ele acabou sendo um dos únicos bancos que veio do exterior e conseguiu essa façanha de conseguir se firmar como um dos maiores bancos do nosso país de uma maneira sólida. Com isso, a desconfiança foi passando cada vez mais com o tempo e, em parte, isso ajudou com a valorização das ações. Considerando isso, sem os dividendos, a valorização já foi muito interessante, de 292%. Agora, com os dividendos, aí simplesmente quase 465% de rentabilidade. Ou seja, um nível tão grande de rentabilidade que quase que dobrou a rentabilidade original. É uma diferença muito grande, uma relevância muito grande que os dividendos tiveram no resultado final dos investidores. Mesmo a empresa, como nós vimos, tendo tido um dividend yield histórico baixo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todo dia, ok? Hoje mesmo, inclusive, eu pretendo trazer mais outros vídeos sobre o Santander e futuramente eu pretendo trazer mais vídeos sobre ele e sobre outros bancos também aqui. Se você quiser deixar alguma sugestão de algum banco ou de alguma outra empresa que você gostaria de ver analisada aqui, deixa nos comentários que assim que possível eu vou trazer, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!